Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Argentina 1985 do diretor Santiago Mitre com o ator Ricardo Darín, um dos mais conhecidos aí da cena argentina recente e contemporânea. Tá? Então é um filme que fala sobre o julgamento dos ditadores argentinos e a gente vai falar um pouco sobre isso, dar umas informações sobre o filme. E aí eu já falo aqui de saída para vocês que tem spoiler, então quem ainda não viu o filme, deixa para ver o nosso vídeo aqui depois, assiste primeiro o filme e depois vem ver o vídeo, né? E inclusive o filme está disponível na Amazon Prime, tá? É gratuito, tá bom? Já dou essa dica aqui para vocês. Depois de falar um pouco sobre o filme, a gente vai falar sobre alguns detalhes da ditadura argentina e também sobre algumas ditaduras da América do Sul, né, porque ajuda a gente a pensar também essa questão aí. Para finalizar com alguns livros e um breve comentário sobre a relação desse filme com a gente aqui no Brasil, né, que a gente está vivendo aí também o bolsonarismo, esse militarismo, né, enfim, recrudescente aí no Brasil nos últimos anos, e vale a pena pensar isso aí conectado, tá? Então o filme tem 2 horas e pouco de duração, né, o Argentina 1985, e ele tem esse nome, 1985, porque o julgamento foi decidido nesse ano, né, de 1985. Um destaque aqui que eu já passo para vocês logo de cara é a questão da iluminação do filme, né, que ela é bem assim, né, sombreada, né. É uma iluminação que ela não é, as imagens não são claras, elas são sempre naquela forma mais escurecida, mais sombreada, né? E isso certamente para dar esse impacto aí desse problema, desse período problemático da vida argentina, que foi o julgamento dos militares da ditadura, tá? E aí algumas falas, né, que eu acho interessante do filme. O promotor adjunto, né, pela boca do personagem, né, ele comenta que existe uma tendência tradicional da classe média de justificar qualquer golpe militar. Isso é um comentário muito importante, né, que ele faz no filme, o personagem, né, e é muito isso que a gente vê mesmo, né, a classe média tende a ser muito conservadora. A gente viu isso inclusive no primeiro governo do PT, né, que alçou muita gente das classes D para classe C, para classe B+, vamos dizer assim, né? Que é a classe média alta. E as pessoas, conforme vão ganhando mais dinheiro, vão ficando mais, né, empoderadas economicamente, ao mesmo tempo elas vão ficando mais conservadoras, porque elas vão ficando com medo de perder o dinheiro, com medo de perder a sua condição, né, enfim, recuperada ali, e às vezes metem os pés pelas mãos, porque no fundo acabam apoiando a direita aqui no Brasil, né, e de certa forma na América do Sul também. E isso acaba fazendo com que muita gente que tinha alçado a classe média perca esse poder de compra, né? Então uma questão muito problemática que a gente vive, né, na América do Sul desde sempre, né? Então é interessante também o momento em que porque o filme, vale dizer também, né, uma coisa que eu não falei no início, ele conta a história a partir da perspectiva do Júlio César Strazera, que é o promotor, né, chefe do caso, é o cara que é o titular ali da promotoria na hora da acusação, né? E aí ele entrevista os advogados adjuntos, é interessante as perguntas que ele faz também, para poder perceber ali o entendimento que aquelas pessoas têm da importância do evento. Ele escolhe jovens para fazerem isso também, né? Buscando pessoas que não são, né, enfim, tradicionalistas. Isso é interessante também, né? É um aspecto interessante que aparece no filme. Fascistas, né, é um termo que aparece várias vezes, representando essas pessoas da classe média e mediana da população ali, que costumam apoiar os golpes militares, e que a gente tem visto no Brasil também aqui com a ascensão do bolsonarismo, que no fundo é esse retorno, né, do golpismo de uma certa classe média conservadora e ao mesmo tempo despolitizada, né? Essa é a grande questão. Os depoimentos são muito chocantes também, tem várias histórias chocantes, eu não vou contar aqui para deixar aí, né? Enfim,
essa surpresa aí, mas realmente é muito chocante. Vários depoimentos ali bizarros falando sobre os crimes cometidos pelos militares argentinos no período dessa ditadura, especialmente tortura, né? Que foi uma constante, né? Na América do Sul inteira, né? Eles falam também sobre o fato, né, essa coisa muito complicada que é né, a relação da sociedade com o exército na América do Sul, né, justamente por conta disso, né, um histórico aí nos países de golpismo do exército, de favorecimento de políticas externas dos Estados Unidos, né, e de alguns países europeus também, em outros casos aí, no caso brasileiro especialmente dos Estados Unidos, né. E na Argentina, nesse caso também, porque inclusive uma das pautas do golpe militar na Argentina era abrir, né, o espaço da Argentina para as multinacionais americanas, enfim, né, e coisas do tipo, tá? Então esse é o desenho das ditaduras da América do Sul, foi basicamente esse: frear o avanço, né, das reformas socialistas e abrir espaço para o capital americano entrar aqui a partir das multinacionais, né, com regalias e uma série de coisas. E vale dizer, né, enfim, não vou deixar para falar sobre essas ditaduras, as outras ditaduras no final do filme aqui, vamos continuar com o filme, tá? Faltam filmes brasileiros sobre isso, né, vale dizer, né, tem o Brasil, esse filme tem que inspirar aí diretores brasileiros a fazerem mais filmes sobre isso, para a gente poder... Porque o cinema é uma forma, né, de você fazer essa reflexão social sobre esses problemas que uma nação passa, né, que uma sociedade passa, que um país passa, uma comunidade, enfim, o nome que você queira dar. Porque isso coloca os temas ali em voga e isso gera um debate público e gera ao mesmo tempo essa reflexão que o povo tem que fazer, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é um momento bolsonarista, né, problemático, né, de retorno dessa tendência golpista de certa parte da classe média, que a gente, né, que é facilmente detectável onde está isso, né, justamente aí, né, são pessoas que crescem um pouco economicamente e aí estão ali numa de defender esses privilégios que o dinheiro dá, né, a partir do ataque a qualquer tipo de tentativa de minimizar a desigualdade econômica, né? Que é justamente a movimentação que vem da esquerda. Então é basicamente isso que desenha as ditaduras e essa ânsia militarista na América do Sul, né? Coisa que a gente não vê na Europa, por exemplo, né? A Europa não passa por isso há muito tempo, né, porque resolveu essa relação ambivalente, ambígua, né, com seus exércitos. E aí tem mais, né, as descrições das torturas, né, as testemunhas são muito ameaçadas também no processo todo ali, né, no filme. O promotor é ameaçado de morte também várias vezes, né, inclusive tem uma que deixam lá uma carta com uma ameaça, timbrado com a Marinha da Argentina e uma bala assim, né, em cima da carta, né? Então, quer dizer, vocês imaginem como é que deve ter sido esse processo aí, o cara pegar esse caso para poder, né, chefiar o caso, ele deve ter passado poucas e boas, né? E muito se fala também de que os militares levantavam essa coisa, nessa teoria da guerra, né, como se os esquerdistas que estavam fazendo guerrilha e ao mesmo tempo estavam, né, tentando lutar ali pela manutenção da democracia, eles fossem na verdade inimigos da pátria. É isso que é o mesmo discursinho dos bolsominions aqui no Brasil, né, que é um discurso furado, né, não se sustenta, mas ele mantém aceso aí esse afã golpista nessa parte da população, né? A palavra genocídio também é muito utilizada, tá? E a gente vai ver por que daqui a pouco, quando passar as informações aqui, quantas pessoas morreram e tal. Enfim, e eu chamo a atenção também para a escrita da acusação, quer dizer, a escrita do discurso final, né, do acusador, da promotoria lá, que é um discurso muito bonito, muito interessante, né? Ele fala de uma consciência jurídica universal, que estaria inclusive junto ali com essa percepção nacional da questão,
E que mais? E ele cita certas características, né, que o promotor, né, eu digo o promotor Estrazeira, ele cita certas características que seriam muito importantes, quer dizer, que seriam muito ilustrativas ali do comportamento dos militares naquele período, né, que era uma coisa feroz, clandestina e covarde, né? E ele cita o Dante Alighieri também no discurso, né? A gente gosta de literatura também, fala dos livros, e ele fala do Dante Alighieri no discurso também, tá? E aí ele fala dos crimes cometidos pelos ditadores, sequestro, tortura, assassinato, né? Enfim. E ele busca ali, ele diz, né, que ele busca uma paz baseada não no esquecimento, mas na memória. Isso é muito importante, né? Quer dizer, a paz de um povo só se sustenta com a manutenção da memória, dos debates, né? Ao mesmo tempo em que, né, essa memória vai o tempo todo dialetizando com as novidades, com as inovações, né, com os desmembramentos futuros das questões, mas essa memória precisa se sustentar no debate para que não aconteça de novo, né? O cinema americano faz isso direto com o nazismo, né? E outros países fazem também, né? Certamente fazem também. Moçambique tem feito muito isso através da literatura do Mia Couto, né? Discutir as questões da guerra civil, discutir as questões do neocolonialismo, né? E ao mesmo tempo as questões ligadas ali ao folclore, enfim, aos misticismos locais. Então a arte funciona muito nesse sentido também, né? De manter aceso esse debate aí da memória de um povo e das reflexões, né, que estão ali contornando essas situações, tá? Então, é mais ou menos isso, e a sentença sai no dia 9 de dezembro de 1985, tá? Por isso que o filme se chama Argentina 1985, e foi a primeira vez que um tribunal civil condenou militares, né? Primeira vez na história da humanidade, isso é muito importante, né? A Argentina fez história aí com esse julgamento, e isso aumenta a importância do filme também, né? E, enfim, mais de 1000 pessoas foram condenadas por crimes contra a humanidade nesses julgamentos, tá? Então essas são as informações do filme, tá? Um filme vale muito a pena, um filme importante aí, que inclusive a gente no Brasil, né, ver esse filme é importante pra gente aqui, porque a gente, como eu falei, está passando por esse período, né, bolsonarista, neomilitarizante aí, e a gente tem que entender esse processo, tá o tempo todo refletindo isso, para que isso seja aos poucos, né, apagado ou pelo menos minimizado aqui, né, através disso, da reflexão, e mantendo, né, essa reflexão sistemática aqui, para que esse golpismo vá perdendo força, né. Então, características, né, informações aqui sobre a ditadura argentina, né. Aconteceu um golpe de Estado no dia 28 de junho de 1966, que derrubou o presidente Arturo Humberto Illia, tá? Essa ditadura, a ditadura argentina teve duas partes, né? Essa primeira parte durou 7 anos, terminou em 73, então começou em 66, terminou em 73, e teve 3 ditadores, tá? O Juan Carlos Onganía, o Roberto Marcelo Levingston, tem inclusive o meu nome no meio ali, né? E o Alejandro Agustín Lanuzzi, tá? E aí em 73 teve uma eleição, o Juan Domingo Perón ganhou, né? O famoso Juan Domingo Perón, e esse peronismo durou, né, alguns anos aqui para ter uma segunda ditadura, tá? Mas nessa primeira ainda, falando sobre a primeira ainda, teve um estatuto, né, chamado Estatuto da Revolução Argentina, substituiu a Constituição. É interessante, né, pensar isso, como que os ditadores, né, os golpistas chamam o seu próprio golpe de revolução, né? O que mostra que essa palavra ela tem que ser mais ampliada aí no debate para que fique mais claro o que significa isso, né? Porque uma revolução conservadora é meio que um paradoxo isso, né? É meio problemático. E fundou aquilo que o Guillermo O'Donnell, que é um pesquisador, passou a chamar depois de Estado burocrático autoritário, tá? Que mais? Então assim, nessa primeira ditadura ainda, né, já aconteceu aquilo que aconteceu no Brasil também, né, que são os partidos políticos foram proibidos, né, o estado de sítio permanente,
E é interessante lembrar também esses retardados que no Brasil comemoraram o golpe de sítio em uma época, né, há um ano e pouco, né, e viraram memes, motivo de chacota, né, porque tem que ser muito estúpido para comemorar um golpe de, né, um estado de sítio, né, enfim. E foi o que aconteceu na Argentina, um estado de sítio permanente, suspensão de direitos civis, sociais e políticos das pessoas e tortura, né. E aí tem um evento que foi muito importante aqui, que foi a Noite dos Cacetetes, do dia 29 de julho de 66, na qual 5 faculdades foram invadidas pela polícia para poder justamente, né, enfim, destruir ali qualquer tipo de possibilidade de um contragolpe, né, porque eles detectavam nas universidades essa movimentação mais à esquerda que era para ser combatida. Não é à toa que o bolsonarismo atacou, né, sistematicamente as universidades, inclusive a partir de um olavismo bem tosco, né, e também a partir de conexões com religião, enfim, uma série de absurdos que a gente tem vivido aí no Brasil, né. E, ao mesmo tempo, foram instauradas medidas liberais, como eu falei, né, que facilitavam a entrada de multinacionais do país. E aí aconteceu um outro golpe em 76, quer dizer, o Perón toma posse em 73, e em 76 tem outro golpe, né, no dia 24 de março. E aí, esse golpe depois a presidente Maria Estela Martínez Perón, e quem toma posse, na verdade, é o Videla, né? É o Jorge Rafael Videla, que passa a ser o ditador daquele momento. E aí dura de 76 a 81, né? Teve 30 mil mortos, tá? E, enfim, e o Videla foi um dos condenados à prisão perpétua, tá? Por esse julgamento que o Estrazeira, né, chefiou, tá? E aí depois houve um outro julgamento em 2010, né, no dia 22 de novembro de 2010, e o Videla foi julgado por crimes contra a humanidade, também condenado à prisão perpétua, tá? Bom, então é isso, né? Em relação à ditadura argentina, são esses aqui os dados, tá? Então falamos do filme, falamos da ditadura argentina para poder conectar com o filme também, né? E vocês terem um retrato razoável aqui da questão. Então a Argentina teve 2 ditaduras, né, intercaladas ali, e na verdade essa movimentação aconteceu na América do Sul toda, né, por conta de 2 questões. Primeira, a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, está aqui, já falei desse livro para vocês, Noturno de Havana, um livro interessantíssimo do T.J. English, jornalista americano, e ele fala como era Cuba antes da Revolução Cubana, antes da Revolução Cubana de 59. É legal ler isso aqui para poder saber, entender, né, como é que era Cuba antes da Revolução e por que aconteceu, né, aquele processo revolucionário com o Fidel, com o Che Guevara, o Raul Castro e outras figuras lá, né, o que eles estavam combatendo de fato, né, os crimes dos americanos ali dentro, né, sustentando, enfim, cassinos, né, a máfia americana tomou conta da ilha, um ditador de direita, Fulgêncio Batista e tudo mais. Então, a Revolução Cubana abriu os olhos dos Estados Unidos para o risco disso acontecer também no restante da América, né, na América do Sul, América Latina de maneira geral, e aí eles começaram a fazer várias operações aqui para poder travar a ascensão da esquerda, né? Por quê? Porque no fundo a realidade é a seguinte, né? Quem tem projeto de fato para o país, projeto nacional nesses países é a esquerda, historicamente na América Latina inteira, né? E aí falando aqui da América do Sul. Por quê? Porque a direita da América Latina, a gente já fez vídeo sobre isso, vai fazer mais aqui também, a direita da América Latina e da América do Sul, especificamente, é uma direita conectada com o capitalismo neoliberal norte-americano, que fica vilanizando sistematicamente a figura do Estado, né? Vilanização essa que eles não fazem para o próprio Estado deles, lá nos Estados Unidos, né? Porque apesar deles não terem empresas estatais e tudo mais, eles fazem esse esquema, né, do Estado forte lá a partir de outras perspectivas, compras, a partir de outras práticas, né? Compras governamentais, enfim, um exército fortíssimo e uma série de outras medidas que eles têm lá. Eles têm mais funcionários públicos que nós aqui no Brasil,
15% lá, aqui nós temos 11,5%. Então, quer dizer, esse estado mínimo que eles vendem para os outros, né, eles não fazem lá, né? E isso também, e na Europa menos ainda, né? A Europa tem países com, né, um estado fortíssimo, atuante, né? E a direita brasileira se, né, se entrega, né, para essa ideia tosca de que o Estado tem que ser mínimo, né? Uma ideia vendida por países que não têm Estado mínimo, né? E a esquerda não, a esquerda na América Latina, na América do Sul, já entendeu, né, esse aspecto maroto, né, e projeta para cá, na verdade, propostas de Estado, propostas nacionalistas, com projeto de desenvolvimento, baseado num Estado atuante na economia e tudo mais, porque é assim que funciona no mundo inteiro civilizado, no mundo inteiro desenvolvido, né? Então aconteceram vários golpes, né, na América do Sul por conta dessa ação dos Estados Unidos aqui, né, e eu vou falar aqui quais foram os golpes, né, dos principais países aqui da América do Sul. No Paraguai houve um golpe em 1954 que durou até 89, né, foi a ditadura mais longa da América do Sul, foi a do Paraguai, que teve o Alfredo Stroessner, né, como o ditador. E o Bolsonaro é fã dele, sujeito que é um criminoso aí já, né? Já está comprovado que ele é um criminoso. E enfim, é essa conexão que a gente tem aí, né? O Uruguai teve uma ditadura que durou de 73 a 85. Olha quem apareceu aqui, ó. A Hanna aí, tá vendo? A Hanna veio ver o vídeo. Então o Uruguai, né, a ditadura de 73 a 85. O Brasil, a gente sabe, né, teve uma ditadura de 64 a 85. Tá? A Argentina, como eu já falei, né? Essas duas ditaduras de 66 a 73 e de 76 até 81, tá? O Chile teve uma ditadura de 73 até 90, foi uma ditadura que durou 17 anos, Pinochet, né? E foi uma coisa terrível também, né? Enfim, ela aconteceu ali, eles mataram o Salvador Allende lá, né? No Palácio do Governo chileno. E tem um filme muito interessante que eu recomendo para vocês, que é A Culpa é do Fidel, da Júlio Gravat, né? Que é um filme que fala sobre justamente fala um pouco sobre os personagens, são chilenos, né? Eles falam sobre essa questão da ditadura chilena e sobre essa conexão das ditaduras, né, dos processos ditatoriais na América do Sul com a Revolução Cubana, tá? Houve uma ditadura no Peru também de 68 até 80, tá? E na Bolívia de 64 a 82, tá? Então a gente teve todas essas ditaduras aqui na América do Sul, todas elas para tentar controlar o crescimento da esquerda, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? A gente fala dos livros, né? Eu acho importante falar dos livros aqui para finalizar vamos ver aqui o que falta falar. A gente já falou aqui, né? Falamos tudo aqui também. Esse aqui também já falamos. Maravilha, então é isso, tá? E aí, vamos para os livros, tá? Rapidamente aqui para a gente finalizar o vídeo de hoje. Esse livro aqui, já falei dele, que é organizado pelo Oswaldo Monteal, Jaqueline Ventapani e Adriana de Freixo, tá? Que é o Brasil de João Goulart, um projeto de nação. Ele vai passar várias ideias de qual era o projeto que estava sendo combatido pelos ditadores, né? E que acabou gerando aí a ditadura de 64 no Brasil, porque foi mais ou menos o que aconteceu em todos os países aqui da América do Sul, tá? Então esse livro é muito legal, tem texto aqui do Darcy Ribeiro, do César Benjamin, Celso Furtado, tá? Uma galera muito bacana aqui escrevendo nesse livro, tá? Já falei desse livro também, que é o livro com crônicas do Darcy Ribeiro. A primeira crônica desse livro é uma crônica muito importante sobre a ditadura e sobre esse papel dos Estados Unidos na ditadura, né, do Brasil, mas serve para a América Latina inteira, tá? Esse livro aqui também é interessante, do Emir Sader, falando sobre o socialismo na América Latina, especialmente nas experiências de Cuba, Chile e Nicarágua. Tá? Então vocês analisando aqui especialmente o caso chileno, né, vocês vão ver muitas semelhanças com o que acontece no filme, tá?
Argentina 1985, tá bom? E como tem, né, essa questão também dos crimes contra a humanidade, né, vale citar também de novo esse livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, porque ela vai discutir esse conceito de crimes contra a humanidade, tá, de genocídio, enfim, uma série de questões aqui interessantes nesse livraço que é o Eichmann em Jerusalém, importantíssimo também, tá? E aí, pessoal, vamos finalizar aqui falando rapidamente sobre uma notícia, né, que tem conexão com esse filme e com essa ascensão do neomilitarismo no Brasil, tá? Ontem, dia 30, né, saiu uma notícia na CNN dizendo o seguinte: PT articula PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, né, para delimitar poderes das Forças Armadas, certo? Então é isso que a gente já falou aqui, né, em outro vídeo, quando a gente falou do golpismo aqui, né? A Constituição está aqui. E o artigo 142 da Constituição é sempre utilizado pelos bolsonaristas, pelo próprio Bolsonaro, né, como uma justificativa para movimentos golpistas, né? E o PT está tentando entrar com uma PEC para poder eliminar o trecho final do artigo, que é justamente o trecho ambíguo, né? Tá aqui, né? O artigo fala assim, né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, blá 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 blá, e destinam-se, esse é o final, né? E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então esse trecho final, né, que diz a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem, é um texto ambíguo, porque eu falei disso, né, no vídeo, um dos últimos vídeos aqui do canal. As Forças Armadas não têm que garantir poder constitucional nenhum, né? Elas não existem para isso. Elas existem meramente para proteger as fronteiras externas, né, de guerras e ao mesmo tempo, de repente, tráfico internacional, né, essa coisa toda. Mas para poder efetivamente se meter nas discussões dos poderes constitucionais, ela não serve, ela não existe para isso, né? Elas, né, as Forças Armadas. Então é preciso, é louvável aí essa tentativa do PT de fazer essa PEC para poder modificar esse texto, para não gerar mais ambiguidade e não ficar dando arma na mão de bandido, né? Ou seja, na mão de golpista, né? Justificativa para golpe militar, justificativa para intervenção militar, ou o nome que se queira dar ao golpe, né? Que é essa coisa que o filme mostra muito bem, que existe ali sempre como uma espécie de ovo da serpente no comportamento da classe média, e especialmente dessa classe média que em determinado momento ascende ali, né, economicamente, e começa a se ver, né, ameaçada por um processo de equiparação econômica, né? Então o processo é mais ou menos esse, tá? E o filme ilustra muito bem isso, tá? Então mais uma vez aqui deixo a dica para vocês do filme, tá? Argentina 1985, do diretor Santiago Mitre, tá? Que conta a história do Júlio César Strazera, promotor do caso lá que condenou os ditadores argentinos, especialmente o Videla, né? Com o Ricardo Darín, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Para quem não viu o filme ainda, um bom filme, porque mesmo que você tenha tido aqui, né, informações, vale muito a pena ver, tá? E a gente se vê no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!